pensou como era antes de existir smartphones, notebooks e redes sociais e outras coisas para escrever cartas? Como as pessoas recebiam notícias? Como era na época que a Bíblia foi escrita? Pois é, naquela época, quando alguém queria mandar uma notícia, era através de cartas. Só que não era nesse tipo de papel que as pessoas escreviam, eram enrolos. E foi através de um rolo, de uma carta escrita em um rolo, que os amigos de Paulo souberam que ele estava preso. Paulo, o apóstolo de Cristo, preso novamente, mas por quê? Ele já tinha sido preso com Silas e foi liberto da prisão. Quando ele estava cantando aquela vez na prisão e foi libertado depois. Novamente ele foi preso, mais uma vez. Por quê? Ele não tinha feito nada de errado. Ele estava anunciando a palavra de Deus, ele estava falando sobre Jesus. E as pessoas, os líderes daquela época não gostavam disso. E lançavam ele na prisão, deixavam ele lá. E assim os amigos ficaram sabendo. O que será que Paulo ficava falando, fazendo lá na prisão? Reclamando que não podia sair, viajar, falar de Deus para as outras pessoas? Não. Paulo na prisão escrevia cartas. E muitas dessas cartas hoje são a Bíblia. Tem os livros da Bíblia que são escritos, que foram escritos por Paulo lá na prisão. E um dia Paulo pensou, o que eu tenho que escrever? Deus dizia para Paulo, escreve para as pessoas saberem como elas podem me agradar. E então Paulo escrevia de como as pessoas podiam viver uma vida para Jesus. E lá na prisão mesmo, Paulo teve um dia uma grande ideia. Qual foi a grande ideia que Paulo teve? Quero que vocês vejam essas imagens. O que tem nelas? O que é cada uma delas? Pois é, são roupas especiais. Elas servem para proteger as pessoas da cabeça aos pés. Cada peça de roupa é própria para alguma coisa, para esporte, para astronauta, bombeiros ou quem mela abelha, para alguma pessoa. Ela foi criada a fim de proteger e salvar a vida das pessoas na água, no fogo, no espaço ou nas aventuras esportivas. Por isso é importante usar cada uma delas com segurança. Foi assim que Paulo teve essa ideia. Sabem, quando ele estava preso lá na cadeia, perto da cela, em vários lugares, ele enxergava soldados e os soldados usavam uma roupa especial, uma armadura. E sim, olhando essa armadura, ele pensou, Deus deu a ideia para ele. O cristão precisa de uma armadura. Era uma roupa que protegia o soldado na guerra. Mas você também precisa de uma armadura de Deus. Será que Deus quer que eu use uma coisa esquisita assim? Eu não sou soldado? Você deve estar pensando. Bom, vamos ver o que diz a Bíblia. Em Efésios 6, 10, 11, 13, diz assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Bom, Deus nos deu isso escrito na Bíblia. E então, com essa armadura, Deus está nos dando para a gente poder ficar forte contra o inimigo dele. O diabo é o inimigo de Deus e todo o tempo ele luta contra Deus e contra os que aceitaram Jesus como Salvador. Esse inimigo não é forte como Deus, mas é mais forte que nós. E Deus quer que você e eu sejamos vencedores na luta contra esse inimigo. Por isso ele preparou a armadura para cada um de seus filhos. Deus criou a armadura para nós a usarmos. A gente não pode ver, mas vestindo essa armadura cada dia, a gente fica forte e pode resistir ao ataque do inimigo.
Ninguém pode ver a armadura de Deus porque ela é invisível, mas a gente pode aprender a usá-la. Eu coloco a armadura quando ouço a história da Bíblia, quando faço oração, quando guardo na cabeça os versículos. Lá no versículo 14, Paulo escreve assim, que a armadura tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, toda vez que nós estivermos vestindo isso, Deus vai estar nos protegendo. Deus está dizendo que devemos usar a armadura sempre. Assim, quando eu e você ou qualquer outra pessoa sentirmos vontades de mentir, falar coisas que não deve, bater, desobedecer, conseguiremos dizer não à tentação, à vontade de pecar. Jesus está pronto a nos ajudar. Paulo encerra estes versículos falando que a gente deve de orar sempre, pedindo em toda oração e súplica, tendo sempre em mente essa oração de pedir para Jesus, para Ele nos dar força. É só com Ele que vamos ser vitoriosos. Ninguém mais pode nos dar isso, só Jesus. Vamos ter sempre isso em mente, Jesus no coração, com a armadura de Deus. Paulo escreveu sobre a armadura de Deus para todos aqueles que creem nele, para todos os meninos e meninas, para todas as pessoas. É só pedir a ajuda de Deus. Quando lá em Efésios ele fala que é para vestir a armadura de Deus, é para a gente estar protegido das coisas ruins, para a gente não se deixar envolver por coisas más. Mas se você ainda não tem Jesus na sua vida, se ainda não falou com Ele, peça a Ele, peça perdão pelos seus pecados. Ele vai te perdoar, vai morar na sua vida e vai estar com você, ajudando a usar essa armadura, usando para você estar protegido. Não deixe de falar com Jesus e pedir. Peça sabedoria para usar isso, a armadura de Deus. Preparo para lutar, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para lutar,